Boa tarde, Dr. João Figueira. Obrigada pela disponibilidade e por ter aceitado o desafio de invertermos papéis e fazer para a primeira edição do magazine uma entrevista consigo, uma conversa informal, como o próprio chama, um projeto, um magazine que começou consigo a respeito da coordenação do Gabinete de Comunicação e Imagem em 2022 e, portanto, eu queria começar a nossa conversa a falar sobre estes novos modelos digitais, porque, à semelhança da comunicação, também o jornalismo está a migrar para um novo mundo online, uma nova narrativa. Eu queria lhe perguntar como é que a informação se adapta a um contexto que está completamente sobrelotado de opinião, de estímulos e de conteúdos digitais. Em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza sua e também da direção da faculdade, da direção editorial da revista, em me terem convidado. Para mim é um prazer estar aqui, eu diria mesmo que é um privilégio estar nesta posição e, sobretudo, um gosto muito especial ter esta conversa consigo. Não é? Sobre a questão que coloca, eu não tenho uma posição muito definitiva sobre isso, não é? Porque, digamos que a montante, eu quando olho para esse fenómeno e para esse problema, que no fundo é um problema, a montante existe uma coisa que me dá um enorme gozo e um enorme prazer, que provavelmente é algo que pode estar fora de moda, digamos, das grandes audiências, não é? Mas que é o gosto pela leitura e que é o gosto por uma história bem desenvolvida, bem aprofundada, contextualizada, enquadrada, etc. Ou seja, algo que me dá os comos, os porquês todos. E, de facto, na sua pergunta está implícita uma ideia de depressa, não é? Quer dizer, em que as pessoas hoje parece que já não têm tempo para nada, não é? Parece que não têm, perdeu-se também esse prazer do tempo da leitura, do tempo de uma pessoa estar disponível para ser surpreendida por uma boa história, por uma boa notícia, por uma boa reportagem, até por uma boa entrevista. E, portanto, essa migração para o digital, por um lado, permite que essas conversas possam ter até uma dimensão muito maior e muito mais extensa do que tinham anteriormente no papel. Permite, por outro lado, que o cidadão possa aceder a esses conteúdos a partir de diferentes pontos geográficos, não é? Quer dizer, eu lembro-me que quando tinha a sua idade, já foi no século passado, portanto, eu não conseguia ler, se quisesse ler um órgão de comunicação brasileiro ou argentino, não, eu tinha que esperar vários dias, tinha que ir a um quiosque, tinha que ir a um, enfim, e não era fácil o seu acesso. Hoje não, quer dizer, hoje através da net nós temos acesso a isso. Agora, a questão que penso que também temos que introduzir aqui na equação, de facto, é até que ponto é que a mudança de suporte, não é? Não implica também mudanças de linguagem, não é? E eu acho que sim, porque a partir do momento em que o suporte passa a ser outro, a linguagem também tem que ser alterada. A sua linguagem, enfim, na sua expressão mais plural, não é? Quer dizer, do ponto de vista da escrita, do suporte da imagem, tudo isso. Agora, o que eu não concebo, mas isto é uma posição, se quisermos, quase de resistente, quase, eu diria, quase de uma espécie de guerrilheiro, não é? Que é a de que o jornalismo, porque é disso que estamos aqui a falar, é que o jornalismo tenha que ceder à facilidade. Quer dizer, há uma série de opiniões que eu respeito muito, claro que sim, que defendem há muito tempo que o jornalismo, portanto, para chegar a mais pessoas, tem que, no fundo, também fazer algumas cedências, digamos assim, do ponto de vista da sua exigência. E eu isso não aceito. Eu isso não aceito. Quer dizer, porque nós não aceitamos que a medicina deixe de ser medicina na sua melhor expressão para chegar a mais pessoas. Nós queremos é que a medicina boa chegue a mais pessoas, não é? e que resolva os seus problemas. Quer dizer, portanto, o problema do jornalismo é um problema de informação. Portanto, isto é, ele não pode resolver a carência informativa das pessoas se ele ceder do ponto de vista do seu rigor, do ponto de vista da sua profundidade. Portanto, eu isso não aceito de todo. Portanto, e é aqui que depois podemos, ou que começam, se calhar, muitas dissensões, não é?
Mas as pessoas têm essa vontade, continuam a ter esses hábitos de leitura e essa vontade de ler grandes textos? Ou também os hábitos de leitura mudaram com uma nova era digital de sobreprodução? Provavelmente os hábitos mudaram todos, não é? Provavelmente os hábitos mudaram todos, quer dizer, os meus hábitos mudaram, não é? Portanto, quer dizer, portanto, os meus hábitos mudaram, portanto, e eu acredito que os hábitos de muitas pessoas possam ter mudado. Portanto, mas isso não vem mal ao mundo, não é? Portanto, quer dizer, isto é, a mudança de hábitos é algo que ocorre ao longo da história. Portanto, sucessivamente, portanto, isso não é necessariamente o mal, não é? O problema está se face a essa mudança de hábitos, não é? De que forma é que o jornalismo pode responder às necessidades dos cidadãos. Portanto, ou seja, eu continuo a colocar a tónica aí. Quer dizer, portanto, eu deixo o entretenimento de lado, portanto, não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma informação que é necessária, que é útil, que é questionadora, que faz o escrutínio, não é? Como costuma dizer-se. É disso que eu falo. Portanto, ou seja, nós podemos, de facto, chegar de uma forma diferente às pessoas. Portanto, há experiências. Em Portugal serão raríssimas ainda, mas há muitas experiências lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, portanto, de projetos, por exemplo, que sob o formato, digamos assim, de newsletter, por exemplo, todos os dias chegam às caixas das pessoas, mas tratando com profundidade de determinado tipo de assuntos e de temas. Isto é, fazem uma seleção temática, portanto, e enviam às pessoas. Portanto, digamos que não existe nesse processo uma ideia de simplificadora. Quer dizer, há uma seleção muito criteriosa de temas, etc., mas aquilo que é enviado é muito completo, é muito aprofundado, é muito desenvolvido. Quer dizer, porque nós não podemos estar permanentemente com um discurso, até um discurso que nós ouvimos frequentemente nos dirigentes políticos, e não só, de que vivemos numa sociedade crescentemente complexa, e é verdade, temos uma sociedade bastante complexa, mas depois tratamos dos assuntos da forma mais simplista possível, porque isto é uma contradição. Isto é uma contradição. Portanto, há aqui problemas que têm que ser questionados, que têm que ser dirimidos, não é? E há problemas que também, naturalmente, que vêm da educação. Mas o imediatismo está, de facto, a corroer estas novas narrativas Claro que sim. online. Claro que sim. Claro que sim. Quer dizer, o imediatismo hoje tomou conta de tudo, não é? Quer dizer, tomou conta de tudo. O imediatismo não é algo que seja do foro da razão, é sobretudo do âmbito da emoção, não é? E eu vejo pessoas que têm ali, inclusive, uma literacia mínima relativamente a estas questões, não é? E eu vejo, por exemplo, determinados comportamentos delas nas redes sociais que não são absolutamente nada consentâneas com a ideia que eu tenho delas noutro contexto. Quer dizer, elas reagem emocionalmente, muitas vezes não vão sequer confirmar se aquela informação, se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, portanto, reagem naquilo, e muitas vezes chegam a partilhar. Portanto, quer dizer, há aqui estes... E estes, de facto, são aspectos novos, não é? Portanto, a questão da imediatez e a questão de cada um de nós poder é consumidor, é produtor, é distribuidor de conteúdos, portanto, isso de facto... Mas isto deveria, ao invés de... Isso a tecnologia facilita-nos a vida nesse aspecto, ok? Mas essa ideia essa ideia facilitadora deveria implicar da parte de cada um, individualmente, uma dose acrescida de responsabilidade. Não é? E é isso que eu acho que também é fundamental discutirmos. É onde é que está a nossa responsabilidade nesses nossos atos. É nas instituições de ensino que essas noções se cimentam? Também. Não quero dar um monopólio da formação, mas claro que sim. Mas claro que sim, que é fundamental. Claro que sim, que é fundamental. Claro que sim, que é fundamental. Quer dizer, quando nas instituições... Mas em toda a linha. Quer dizer, em toda a linha. Porque nas instituições de ensino, quando hoje
já não se lê um livro completo, não se discute uma obra de uma forma completa, não é? Mas vai-se discutir ou vai-se ler apenas só um resumo, ou lê-se um artigo de meia dúzia de páginas e mesmo assim as pessoas acham que é demasiado. Quer dizer, isto tem problemas e tem consequências graves, não é? E isto é um paradoxo, porque quer dizer, nós não podemos, mais uma vez, dizer que nunca houve tanto acesso ao ensino, e é verdade, não é? Nunca tivemos tantos jovens a estudar. Nós nunca tivemos tantas famílias de classes baixas em que hoje conseguem que alguns dos seus filhos chegam à universidade, completam cursos superiores. Isso há 50 anos era absolutamente impossível, não é? Impossível. Quer dizer, quando eu entrei no liceu, nos meus 11, 12 anos, o objetivo da minha família era que eu terminasse, na altura chamava-se quinto ano, que corresponde hoje ao sexto ou sétimo ano, uma coisa assim. Era o objetivo, porque não havia condições financeiras, materiais para eu ir mais além. Mas isso era o ideal, porque esse emprego já dava, essa formação dava um ótimo emprego, como empregado bancário, como uma coisa qualquer. Era o sonho, percebe? Era o sonho. Hoje, a realidade, felizmente mudou. Portanto, quer dizer, também aumentou o grau de exigência. E muitas vezes as nossas reivindicações têm a ver com isso. Têm a ver com a nossa capacidade reivindicativa, tem a ver também com o que nós ganhamos. Não é? Com o que nós ganhamos em bem-estar e numa série de condições. E, portanto, quando elas falham, já achamos que já há aqui uma quebra. Portanto, e nós queremos mais. Ora bem, na educação, nos últimos anos, o que eu tenho observado, portanto, é precisamente uma perda pela ideia de esforço. Quer dizer, o ensino tem que ser uma coisa muito divertida, tem que ser uma coisa muito de entretenimento, o professor tem que fazer quase uma pirueta, contar uma anedota ao fim de 15 segundos estar a fazer uma coisa, tem que projetar muitos PowerPoints ou muitos conteúdos por suporte digital. Depois falta o resto, falta a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de argumentação, a capacidade de construirmos ideias com as palavras. Quer dizer, mas como é que nós ganhamos o nosso vocabulário? Se não for através da leitura. Quer dizer, e nós pensamos através de palavras. Portanto, quer dizer, isto aqui está tudo interligado, não é? E, portanto, a escola neste capítulo, naturalmente que tem uma responsabilidade enorme. Quer dizer, a Ana conhecerá essa realidade melhor do que eu. Esta pergunta que é: quantos colegas seus entraram na biblioteca aqui da universidade durante os anos de licenciatura? Quer dizer, portanto, isto é um problema sério, quer dizer. E, portanto, não discutir isto, não é? E achar que está tudo bem e que depois vamos para as estatísticas e temos não sei quantos licenciados, não sei quantos mestres, doutorandos, etc. Quer dizer, mas nós estamos a iludir. A estatística é falaciosa. Estamos também a falhar a formar recém-jornalistas, novos jornalistas. Estamos também a falhar em dar-lhes as ferramentas que são necessárias depois até para sermos capazes de criar esta personalidade de mediador que neste momento é completamente confundida com qualquer utilizador online que produz conteúdos, que produz informação ou desinformação ou opinião que é confundida com informação. Neste momento estamos a começar um ano novo letivo na Faculdade de Letras. Há 60, dezenas de alunos a inscrever-se num curso de jornalismo. Como é que estamos a formar novos jornalistas, a preparar novos jornalistas num contexto que é completamente diferente e até agressivo para a profissão? Sem dúvida. Eu continuo a achar que a melhor infraestrutura de um jornalista é a sua capacidade crítica e a sua capacidade de pensamento. Ponto. Não abdico desta. Isto é a principal infraestrutura dele. Porque sem isto, tudo o resto não faz sentido. Há cerca de um mês, houve um portanto, um seminário, digamos assim, em Cardiff, no Reino Unido, que já vai na 20ª edição, em que se discutiu precisamente alguns temas que são colaterais a este, não é? O futuro do jornalismo, o ensino do jornalismo, etc. Por aí fora. E uma das intervenções de fundo, não é?
feita por um professor da Universidade de Cardiff, apontava justamente 3 caminhos fundamentais na formação. E ele dizia, antes de nos preocuparmos com as questões técnicas e tecnológicas, temos que nos preocupar com as questões críticas, com o pensamento crítico, com o pensamento ideológico. Isto é dar instrumentos ideológicos aos alunos para que eles percebam, naturalmente, quando estão a fazer informação sobre política, no fundo, o que é que está em causa. O que é que está em causa nas grandes questões do dia a dia. E depois juntava mais um ou dois aspectos. Mas o primeiro era este. E eu acho isso bastante importante. É algo que eu venho há muito dizendo, que é isto. Um jornalista sem a sua capacidade crítica, sem a sua capacidade de pensamento, isto é, sem o conhecimento, não consegue fazer nada. Mais até porque se ele não souber o que é que está em causa, como é que ele vai decidir se aquilo é importante ou não é importante? Como é que ele vai pôr em perspectiva um determinado acontecimento se ele não percebe nada sobre aquilo? E todavia é capaz de fazer flic-flacs no computador e manusear otimamente não sei quantos programas digitais, etc. Mas depois, quer dizer, falta-lhe a infraestrutura. Quer dizer, o que é que eu vou fazer com isto? Não é? O que é que eu vou fazer com isto? E para mim continua a ser a questão central. Não estou aqui a diabolizar a questão técnica e tecnológica, nada disso, não se interpreta as minhas palavras, qualquer diabolização desse género, simplesmente eu ponho a montante de todo o processo a questão mental, isto é, porque é que eu preciso de utilizar isto? Com que finalidade é que eu vou utilizar isto? Porque é que eu quero ouvir esta pessoa? Porque é que esta pessoa é importante? O que é que ela representa? O que é que esta informação, esta declaração, neste contexto histórico, neste contexto político, o que é que representa? Qual é a sua importância? Quais são as suas consequências? Como é que é? E depois outra questão. Em Portugal ela não é muito discutida, infelizmente, que é para que é que serve o jornalismo? Para que é que serve o jornalismo? E nós temos que discutir isto. Para que é que ele serve? Ok, serve para dar emprego a umas pessoas, mas isso é uma questão básica, não é? Mas para que é que ele serve? O jornalismo basta apenas ser um amplificador dos diversos atores políticos, porque no fundo é isso que predominantemente o jornalista vai fazer, que é dar eco a quem já tem poder, a quem já tem o acesso, a quem já tem o poder de acesso à palavra, não é? Mas vai amplificar isso. É esse o poder do jornalismo. Que pessoas é que entram nas minhas peças, nas minhas reportagens? Quantas vezes é que eu ponho nas minhas peças, quantas vezes é que eu olho por dia, por mês, por semana, por ano, para os chamados marginais da sociedade, para as pessoas mais, vamos chamar mais humildes, para aquilo que não são as elites. Onde é que elas estão? Dos meus trabalhos jornalísticos. Não é? Quando é que foi a última vez que o meu órgão de comunicação foi a um bairro periférico fazer uma reportagem, a saber como é que vivem aquelas pessoas, a saber como é que aquela pessoa, o que é que ela faz, desde que acorda até ir ao trabalho, até regressar, o que é que os seus filhos, as suas filhas, como é que é essa vida. Mas nós temos não sei quantas publicações sobre famosos, não é? E temos muitas revistas e temos N secções sobre lifestyle, que é agora uma coisa muito fina também, não é? Lifestyle, ainda por cima em inglês, que dá logo outro sainete. Quer dizer, o jornalismo para que é que serve? Não é? A expressão não é minha, é de uma colega minha brasileira, que eu muito aprecio, jornalista, uma grande jornalista e também professora, e que é, no fundo, aquilo, quer dizer, para mim, o jornalismo tem que ser um criador de humanidades. Quer dizer, o jornalismo tem que ser um criador de humanidades, no sentido em que ele tem que estar do lado do sentido mais nobre do ser humano, não é? E se ele não servir para isso, quer dizer, serve para muito pouco, porque o resto já é feito por outros meios. Portanto, e é esta discussão também, que na minha perspectiva tem que ser trazida para o interior das salas de aula, da universidade, etc. Quer dizer, o jornalismo não é um meio para alguém querer ser famoso, que é legítimo que o queira ser, atenção. É legítimo que uma pessoa queira ser famosa. Não é? Isto não é... nem sequer é ilegal. Portanto, quer dizer, ela pode... Mas é só um desejo individual. Mas nós, quando falamos do jornalismo, nós estamos a falar de algo que tem uma dimensão coletiva. Não é? Quer dizer, tem uma dimensão coletiva e que tem uma dimensão de serviço público. Porque senão não estava
não tinha uma proteção constitucional. Já quantas atividades, vamos lhe chamar comerciais, enfim, económicas, têm proteção constitucional como o direito à informação, que é o direito, que é o dever de informar, não é? Portanto, esses 2 artigos, não é, da Constituição que estipulam isso e mais estipulam também regulam também o direito do acesso do jornalista às fontes. Quer dizer, isso é um direito especial. Isso é um direito. Eu, como cidadão comum, eu não posso chegar ali à Câmara e querer falar com o Sr. Presidente ou ir ao Parlamento ou não sei o quê, mas o jornalista, porque ele está empossado de uma função especial. E, portanto, se ele está empossado dessa função especial, de que faz depois gáudio disso, não é? Se o barro à entrada, não é? E diz, não, estão a limitar o meu direito à informação. Lá está, porque a Constituição lhe confere isso. Isto significa que estamos a falar de uma atividade, de facto, pública, de interesse público, coletiva e de interesse para a coletividade. Não é? Portanto, e essas questões têm que estar muito presentes nos espaços da aula, nas discussões, nos seminários, porque as pessoas não se esqueçam do que é verdadeiramente a função, vamos lhe chamar, social do jornalismo. Bem, vou-me servir das tuas palavras para esta rúbrica Conversas de Biblioteca e perguntar-lhe que recomendações de leitura é que nos trouxe, que acredito que se caminhem muito no sentido do que estivemos a conversar agora. Em algumas coisas sim, noutras não sei. Okay. Eu trouxe, enfim, é evidente que eu... Se a nossa conversa tivesse sido a semana passada ou fosse na semana que vem, não sei se teriam sido estes os livros. Portanto, digamos que o meu critério aqui não foi trazer os livros que me marcaram para a vida, não foram esses, são 2 livros, a origem da família, da propriedade privada e do Estado e um livro chamado Processo Histórico. Foram 2 livros que de facto mudaram a minha vida no final da minha adolescência. Passei a ser uma outra pessoa a partir da leitura desses 2 livros. Eu trouxe, digamos aqui, 4 coisinhas que têm a ver mais pelos autores e por aquilo que eles significam e até também pela uma pequenina ponta, digamos assim, que isto também tem com o jornalismo. Trouxe este aqui um livrinho que chama-se A Balada do Café Triste, que é de uma autora norte-americana, Carson McCullers, que nasceu no sul dos Estados Unidos e que escreve absolutamente maravilhosamente. Ela exerceu, aliás, alguma influência no autor do Sangue Frio, como é que ele se chama? O Truman Capote. Ela insere-se numa linhagem que enfim, os autores chamam-lhe um subgénero literário que é o gótico solista, quer dizer, o gótico solista que no fundo é, sobretudo, tem como precursores o William Faulkner e a Flannery O'Connor, que no fundo pegam em personagens marginalizados, em cenários de grande decadência, tratam de assuntos como a discriminação, a questão racial, etc, etc. E isto interessa-me particularmente porque lá está, mais uma vez, o jornalismo que tem que olhar precisamente para aquilo que é o outro, não é? O outro no sentido do Kapuscinski, não é? Portanto, o marginalizado, aquele que está fora das elites. E, de facto, quando começamos aqui a ler o início desta história, que é absolutamente fantástica, e depois que é uma espécie de triângulo, que alguns estudiosos da obra da Carson acham que é uma aproximação, um triângulo que ela também gostaria de ter tido na vida com o marido e com o amante também do marido. Mas é incrível porque quando nós começamos a ler este primeiro parágrafo, imediatamente, de facto, nós estamos a ver a chegada do Truman Capote e a descrição de Holcombe, quando ele lá chega e, portanto, o sítio onde teve onde ocorreram os crimes que ele depois vai desenvolver. Não é? Isto era antes de entrar em vigor o processo de Bolonha, isto era um livro que eu levava para as aulas de jornalismo escrito, precisamente
porque ele é muito descritivo, enfim, é uma escrita absolutamente arrebatadora, fantástica, e Carson McCullers é uma autora que eu venho de vez em quando. Depois trouxe aqui um outro, que é o Pessimismo Nacional, do Manuel Laranjeira. Isto é um opúsculozinho que sai da sua obra. Isto é um conjunto de textos, é um conjunto de crónicas, de textos que ele publicou em 1907 e 1908 num jornal chamado O Norte. Ele nasceu ali próximo de Vila Santa Maria da Feira, morreu em Espinho, enfim, ele suicidou-se, faz parte daquele naipe de figuras que se suicidaram. Aliás, ele escreveu-se e foi amigo do Unamuno, e o Unamuno tem aquele famoso livro, não é? Portugal, povo de suicidas, não é? Portugal é um povo de suicidas em que as pessoas até a rir são tristes, não é? Este aqui, o Manuel Laranjeira, que é um escritor, ele era médico, um escritor fantástico, e que nós hoje olhamos aqui para algumas coisas que ele escrevia, não é? Como ele diz, o mal da sociedade portuguesa é apenas a desagregação da personalidade coletiva, o sentimento de interesse nacional abafado na confusão caótica dos sentimentos de interesse individual, etc. Ele tem aqui algumas coisas, enfim, naturalmente que é preciso enquadrar isto. Foi escrito na fase final da monarquia, não é? Portanto, ali quase no atentado do regicídio, mas é fantástico. E com ele, quando eu estava a pegar nisto, lembrei-me aqui desta obra aqui, dos dois jornalistas, do Teixeira de Pascoais. O Teixeira de Pascoais, que é um escritor, enfim, ele é classificado como poeta-filósofo, embora ele próprio nunca se tenha considerado filósofo. Mas é um poeta-filósofo, é um escritor absolutamente fantástico, na minha perspectiva, muito denso, muito profundo. Cursou Direito aqui em Coimbra, mas ele era uma pessoa abastada, e ele só trabalhou à volta de 2, 3 anos no Porto, depois retirou-se para uma povoação ali junto a Amarante, e passou o resto da vida a escrever, não é? Ele, curiosamente, foi muito mais conhecido numa fase inicial, muito mais conhecido lá fora do que em Portugal, não é? Ele chegou a dar aulas, inclusive, na Catalunha, tinha grandes contactos também com a Espanha, também foi alguém que correspondeu com Miguel de Unamuno. E é curioso que nos anos 30 houve uma série de intelectuais checos que chegaram a propor o nome dele para a Nobel da Literatura, que é uma coisa bastante curiosa. É evidente que ele foi durante muito tempo, enfim, olhado assim um pouco de soslaio, porque ele inscreve-se numa corrente chamada do saudosismo, não é? Mas é um escritor absolutamente fascinante. E há um livro dele foi escrito em 1915, portanto, 8 anos depois deste pessimismo nacional, que se chama Arte de Ser Português, e que é curioso porque como esse texto, é um livrinho pequeno, faz aqui um pandan enorme aqui com o pensamento do Manuel Laranjeira. Este aqui dos jornalistas é quase, digamos, um gozo, é um livro bastante interessante, é um livro que só foram feitos 500 exemplares. Este aqui é o 429, tem a particularidade de ter a assinatura carimbada pelo próprio Teixeira de Pascoais, que eu comprei, enfim, num alfarrabista, já há uns anos. É dos últimos livros, são mesmo o último livro que ele escreveu em vida. Portanto, este livro foi escrito em 51, porque em 51 ele morre em 52, e é absolutamente fascinante a escrita dele e as questões que ele aqui traz entre Porto e Lisboa, Lisboa e Porto, que é muito curioso. Finalmente, a Clarice Lispector, que é uma mulher infindável, não é? Eu trouxe este aqui, que é o menos volumoso. Há um livro, eu creio que já está editado em Portugal, um livro de crónicas, todas as crónicas que ela escreveu para o Jornal do Brasil, não é? Este aqui, eu trouxe este aqui porque a curiosidade, porque ela, Correio para Mulheres, porquê? Porque ela durante alguns anos, ela escreveu com pseudónimo para revistas femininas, como consultora feminina, o que é uma coisa
incrível. Ela começou a sua atividade como jornalista, ainda era estudante em Direito, curiosamente a trabalhar na agência de notícias e de propaganda durante a ditadura do Getúlio Vargas. Aliás, como o próprio o Vinícius também fez parte da Comissão de Censura para o Cinema durante a ditadura do Vargas. E depois teve ali uma incursão breve nessa agência, depois passou para A Noite, um jornal onde ela depois começou como repórter. Depois tem muita coisa feita, mas o que é interessante, enfim, não vou ler tudo, mas só para se ter a noção como, mesmo para revistas femininas, e digamos que eram respostas, em alguns casos, a perguntas feitas por mulheres, portanto, ela em alguns casos assinava como Helen Palmer, noutros como Teresa Quadros e depois Ilka Soares. Em Ilka Soares, esta senhora existia, Ilka Soares era uma estrela da época. Ela, digamos, era a ghostwriter da Ilka Soares. A Ilka Soares nunca escreveu nada, mas era a Clarice que escrevia em nome dela. Nos outros dois são mesmo pseudónimos, enfim, há um estudioso da obra dela que lhe diz não são nada pseudónimos, são heterónimos. Mas é engraçado sobre a indiscrição. Os homens dizem que nós, mulheres, não sabemos guardar um segredo. Será verdade isso? Plutarco já contava esta historieta, que não lisonjeia muito a nossa descrição. Os senadores romanos iam reunir-se para discutir um assunto que não queriam tornar público. A esposa de um deles, muito curiosa, tanto insistiu com o marido que este acabou por lhe contar que uma ave gigantesca passara sobre Roma, armada com balança e de capacete. Bom, depois desenvolve aqui toda uma história muito interessante, mas isto só para ilustrar o quê? Para ilustrar como, mesmo... e isto faz a ponto com a sua pergunta inicial. Como escrevendo para revistas de mulheres, em que em que o correio sentimental, digamos assim, é algo muito subvalorizado. Parece uma coisa que não tem quase importância nenhuma, etc, etc. Mas a Clarice, mesmo nesse correio sentimental, ela não baixava a fasquia. Ela não baixava a fasquia. Ela queria que as pessoas melhorassem a sua performance, podendo ascender a um nível de comunicação, a um nível cultural bastante mais interessante. E deveria ser bem sucedida, porque isto manteve-se durante bastante tempo, sobretudo em duas revistas femininas, e, portanto, se isso não tivesse um grande feedback, se não houvesse um grande interesse da parte das pessoas, rapidamente isso teria acabado. Portanto, voltando ao início da nossa conversa, eu acho que a solução não está em nós baixarmos a fasquia, está em nós eventualmente darmos a mão para o outro poder subir o degrau que lhe falta. Obrigada. Te agradeço.